Olá, mais uma vez de volta aqui com o nosso programa Ludoig Entre Amigos, né? E o amigo que sempre está aqui de forma até compulsória é o Dr. Cláudio Neves, médico geriatra, gerontólogo e você. E o nosso tema de hoje é a fé com a saúde. Eu gostaria, é um tema realmente que vai despertar mais ainda a atenção do nosso telespectador, doutor, porque você sabe que nós, por sermos brasileiros, o país mais religioso, mais católico do mundo é justamente o Brasil. E pelo menos 95% do nosso telespectador que busca de forma, eu diria que com aquela ansiedade sobre a questão de saúde, ele é também dotado de fé. Vamos estabelecer aí essa sintonia entre fé e saúde. Ok, Ludwig. É bom falar que a questão, já existe um consenso sobre longevidade, como geriatra, gerontólogo, a gente estuda os fatores relacionados, somente a gerontologia, né? Os fatores relacionados ao tempo de vida, o que mais favorece você poder viver mais, né? Aumentar seu tempo de vida. Já está há muito tempo provado nos estudos gerontológicos que as pessoas que têm religião, elas vivem mais. É um dos fatores... Mais. E que praticam a religião, Pronto, né? Aí temos que falar. Mas aí falar, mas todo mundo tem religião, viver mais? Não, as pessoas às vezes têm a religião, mas elas têm muito conflito e não conseguem resolver pela sua religião. Então, na realidade, a gente tem até que dizer que na realidade não é quem tem religião, é aquelas pessoas que têm fé. Vamos falar em fé. Você falou fé e saúde, porque a questão de fé é diferente de crença. É bom colocar aqui, às vezes as pessoas, é bom a gente esclarecer, acham que acreditar em Deus, acreditar em algo, uma religião, independente de qualquer que seja a igreja, né, é o suficiente. Não. A gente não, independente de segmento religioso, a fé é que é realmente o ingrediente maior. Eu vou colocar para você, você acredita em um ser superior, em Deus, né? Então você tem fé, acredita em uma coisa, você tem fé. O que é fé? É diferente. Você tem uma criança, vou colocar um exemplo aqui, você tem uma criança que ela sabe que o pai existe, acredita na existência do pai, o pai mesmo, seu pai, sua mãe, seu pai, um menino é um exemplo, e ele tem fé ou não em seu pai. Então o menino tem fé no pai. Então ele acredita em fé. Então ele chega pela manhã, um exemplo cotidiano do dia a dia, pai, uma criança, 8, 9 anos, pai, eu estou precisando que o senhor me traga um lápis para eu fazer meu dever à tarde. Aí o pai sai. Essa criança, ela tem certeza que o pai vai trazer o lápis, ela tem fé no pai. Então ela acredita que o pai existe, mas ela tem fé também na atitude, no sentimento de justiça do pai. Ela tem fé, então tem que acreditar no pai de qualquer maneira. E aí ela tem fé, então. Aí o pai chega à tarde, Ludwig, modificando a história, e ele não traz o lápis. Aí a criança diz, meu pai não trouxe o lápis. Aí, poxa, ela vai perder a fé no pai? Não. Aí o pai chega para a criança e diz, hoje você vai fazer o dever com a caneta mesmo que você tem. Você não tinha o lápis, não tinha a caneta. Tenha certeza que você não vai errar. E a criança aí tem fé que o pai, né, tem certeza que ela não vai errar e faz o dever sem tremer a mão e não erra. Então essa criança teve fé que o pai propositalmente não trouxe o lápis para que ela realmente fizesse o dever com confiança, e aumentasse sua confiança e não errasse. Isso aí então... é o óbvio Lula, porque geralmente o filho se espelha no pai, né? Consequentemente ele... Então o que é que acontece? Ter fé é ter certeza de que tudo que acontece em sua vida tem um propósito para superação, para aprendizado, para crescimento. Então, ter fé é diferente de apenas acreditar. Então, e essa fé, ela ajuda em saúde em como? Ela ajuda em muito, porque se você tem fé que se você faz uma dieta correta, você vai melhorar, você então faz aquela dieta correta. Então, a relação com saúde. Você tem um diabetes em casa, aí tem dúvidas, meu açúcar está mal, não consigo controlar. Aí você observa lá que um próximo seu, um médico fez uma pesquisa e mostrou que a atividade física diminui os danos vasculares no diabetes, ajuda a baixar a glicemia, que a atividade física vai diminuir o risco de perder a visão, vai diminuir o risco de infarto, de AVC no diabético, de ter uma insuficiência renal. Aí você acredita no próximo que fez essa pesquisa com todo carinho e ofertou para você e você leu. Aí você ali, esse trabalho trouxe essa informação. E você acreditando que aquela informação, ela foi feita com muita boa vontade, você então começa a fazer a atividade física. Mas se você não tem a fé de que vai ter um resultado, você deixa de fazer. Então, a fé ajuda a curar, a tratar, a prevenir.
Então, realmente é importante. As pessoas têm, às vezes, por isso que aquela história, a fé ajuda a curar, aqueles exemplos de cânceres mais difíceis que as pessoas melhoram. Por quê? O sentimento de fé, de otimismo, de acreditar no resultado de um tratamento, melhora o sistema imunológico, Realmente evita dá uma resultado, depressão. Então, claro. a fé, ela ajuda a prevenir conflitos que tragam processos depressivos. A fé, ela vai ajudar a superar processos depressivos, né? Você está junto de pessoas que transmitem fé, confiança, sentimento otimista, isso ajuda a você reabilitar. Que denota simpatia, né? Que inspira aquela coisa, aquela fé. E os exemplos fé. são vários. Se você pega, por exemplo, profissionais de fisioterapia, eles vão dizer, aquele paciente é mais colaborador, o paciente tem uma sequela de AVC, o paciente teve um pico hipertensivo, fez um AVC, um acidente vascular cerebral, ficou com uma sequela, ele vai ter uma recuperação. Então, o que é que acontece? Essa recuperação vai depender de toda a sua conduta e dos profissionais que o cercam. Aí o profissional coloca que ele tem que fazer X sessões de fisioterapia por dia, mais aqueles exercícios em casa. Vai a dica, é importante fazer. Quanto mais sessões, melhor na reabilitação. Quanto mais melhor, né? Não ficar só em 2 por semana, como às vezes preconizam, né? Ajudando aqui, favorecendo. A fisioterapia deve ser feita sempre com mais frequência. Quanto mais e com um bom fisioterapeuta, melhor. Aí o que é que acontece? Aí a pessoa, acreditando e tendo fé naquela conduta, ela vai ser mais colaborativa, ela vai colaborar mais, ela vai se esforçar mais nos exercícios, mais nas sessões, vai ajudar o fisioterapeuta, ela tem uma chance maior de reabilitação, de voltar a ser como estava, de compensar seu déficit. Então, a fé ajuda em várias situações. Então, nós temos que realmente acreditar nessa questão de fé. A fé traz soluções para todas as pessoas em todas as situações. E na saúde também, até na questão do profissional, o profissional médico, o profissional psicólogo, enfermeiro, Existem terapias, né, nesse sentido, que envolve a fé com a própria saúde. Isso. Então, a questão, o que acontece? Cresce, então, aí você vai observar depoimentos de pessoas que passam a frequentar igrejas, que melhoraram a saúde. Por quê? Porque as pessoas tiveram fé e não desistiram. Então, para superar tudo na vida é importante ter fé, né? Então, a gente tem que colocar isso que é importante. Eu coloquei a história do menino, né? A gente coloca na questão da superação, se você permite, é bom colocar aqui para vocês, gente, que Jesus, ele ensinou não somente através da palavra, mas também do comportamento, né? Então, se você analisar, Deus colocou que a criatividade talvez seja a forma que mais aproxima o ser humano de Deus, mas nos torna semelhante. Eu considero, tenho falado isso sempre, que a capacidade do ser humano criar é que faz a diferença do ser humano para os outros seres, né? Se você pegar os outros seres existentes em nossa Terra, eles há milênios eles apenas copiam, fazem o mesmo modelo de ninho, caçam da mesma maneira, vivem da mesma maneira. O ser humano não. O ser humano aprimorou a linguagem, criou novas línguas, novas formas de comunicações, tecnologia, progresso, né? Desenvolvimento. Mas algumas pessoas acham que o progresso às vezes não deve existir. Não, o progresso é fruto de um dom da criatividade dado por Deus. Compete ao homem utilizar essa criatividade para o bem, né? Compete ao homem usar o dom da criatividade para o bem. Então Jesus criou para ensinar o ser humano e deu exemplo em seu comportamento, voltando a Jesus, as parábolas. Então, criar as parábolas foi uma forma de dizer, crie formas de ensinar, né? Então, a gente tem que criar. Então, quando um bom escritor cria uma boa história, né, um bom escritor passa uma boa informação, isso é uma forma divina de estar repassando o bem e multiplicando. É um dom, né, que foi. Então, a gente tem que estar criando histórias. Então, a superação está aí. Então, o que é que acontece? Quando a gente cria uma história, sabe da criança que eu falei no início, é uma criação, eu criei agora essa semana conversando. Tem uma que há mais tempo eu já fazia sobre fé, é a questão do incêndio na floresta, dos irmãos, se você permite. 2 minutinhos de vocês. Então, o que acontece? 2 irmãos na floresta. Eu gosto dessas histórias. Gosto dessas histórias, gosto. Então, o que você acontece? sempre faz, o né? Irmão Interliga. Tinha fé, falava pouco, orava pouco, tinha muita fé, acreditava sempre que o destino estava traçado por Deus. O outro vivia conversando com Deus, pedindo sempre, né? Acreditava muito em Deus. Mas não tinha fé. A fé pequena, tanto que pedia demais. Se você pede demais, a fé está pequena. Então, o que acontece? Você tem que, na realidade, então o que acontece? Eles estavam numa floresta e de repente começa um grande incêndio, né? Começa um grande incêndio, o irmão mais medroso sai à frente correndo, enquanto o irmão com mais fé, ele cautelosamente fica observando. Esse irmão parte à frente e quando chega à frente, o incêndio queimando, ele encontra um abismo, né? Esse abismo à frente, ele começa nervoso, começa a tremer as pernas, olha para o abismo e de repente ele começa a não ter o que fazer, vai pular, começa a fraquejar as pernas, tenta pular fracamente, cai no abismo,
não consegue superar, dar o salto eficaz. O irmão com fé vem com mais serenidade, olha para o abismo, olha o incêndio chegando, fumaça, ele olha para o abismo, planeja pular, dá um recuo, você ainda recua, enfrentando o incêndio para ter uma distância maior, planeja o pulo, olha direito, olha que no abismo tem um espaço mais estreito, um pouco mais longínquo, mais perto do fogo, analisa que por ali tem maior chance, e mesmo estando mais perto, a parte do abismo mais perto do incêndio, ele recua, e mesmo com aquela fumaça, toda aquela situação desesperadora, ele corre e com fé, não fraqueja, não perde as forças nas pernas, consegue dar o salto, alcançar o outro lado, agarrar nos arbustos e subir o abismo e superar o incêndio e vencer e sobreviver enquanto ele observa o irmão que não conseguiu superar embaixo no abismo. Então, ele teve o quê? Ele teve fé. Ele teve fé que ele ia conseguir superar e não fraquejou. Então, para a gente ter saúde, manter saúde, a gente tem que ter fé que vou caminhar com força, vou superar meu diabetes, minha hipertensão. Se eu fizer minha fisioterapia, vou recuperar meu acidente vascular cerebral, minha sequela. Eu vou conseguir perder peso se eu fizer atividade física regular 7 dias na semana. Tem que ter muita determinação, né? Então, a fé, ela ajuda na conquista da saúde. Se você não está conseguindo ter fé, pode ter um processo depressivo, pode ter um problema que dificulta orgânico você conseguir essa fé. Aí você procura ajuda médica se precisar, mas não esqueça, é importante alimentar a fé. E já eu estava aqui lembrando também do programa da semana passada que nós abordamos a questão da gordura trans através de um informe lançado no mundo inteiro no último dia 22 pela Organização Mundial de Saúde. Me diga uma coisa, doutor Cláudio, já houve alguma preocupação por parte da OMS com relação a esse tema que nós estamos abordando aqui? Ou ela não tem fé? Não, a questão é a seguinte... Nunca pensou assim em juntar pode ter, vou pesquisar, prometo, vou até investigar, mas nunca cheguei a ler algo realmente colocado nesse sentido. E é bom que a gente aproxime a ciência da religião e mostre que há uma relação e que isso a gerontologia já faz há muito tempo, os médicos que estudam a ciência do envelhecimento humano, não somente as doenças, é bom separar a geriatria que estuda as doenças relacionadas ao envelhecimento, a gerontologia estuda o envelhecimento e todos os fatores relacionados, sociais, religiosos, biológicos. Então você tem a gerontologia que tem uma visão mais ampla do processo de envelhecimento. E aí, nos estudos gerontológicos, a religião ela está comprovadamente relacionada a maior longevidade. A gente falou no início do programa, e aí é importante lembrar que a religião com fé. Então, para viver mais, viver melhor, e já está provado pela gerontologia, aquelas pessoas que durante o processo de envelhecimento aprendem a superar as adversidades, os problemas com maior facilidade, gerenciar os problemas, ou seja, certamente elas têm mais fé, elas vivem melhor, com mais satisfação de vida também. Isso já está comprovado. Você vê que coincidência grande. Precisamente ontem, o senhor Alfredo, em conversa comigo em minha casa, ele me perguntou, conversa com o doutor Cláudio, numa das perguntas que você formular, peça para ele estabelecer a diferença entre geriatria e gerontologia. E aí eu não precisei formular a pergunta e o assunto veio à baila, né? É verdade. Está explicado. Se você quiser dar um repeteco, talvez ele não estivesse atento. Tudo bem. A geriatria é o segmento da medicina que estuda as doenças relacionadas ao envelhecimento humano. A gerontologia estuda todos os aspectos biopsicossociais relacionados ao envelhecimento humano desde o nascimento, tudo que uma criança faz que pode influenciar no envelhecimento humano, né? Todos os fatores na sua adolescência. Então, como aquilo que está em Eclesiástico, tudo que você fizer, na juventude, vai refletir na sua longevidade. Na sua longevidade. Então tem que ter cautela em relação a isso. Tá aí, senhor Alfredo, uma explanação melhor que essa, só 2/10. Doutor Cláudio, mais uma vez, estou extremamente satisfeito e mais ainda, a satisfação é maior porque tenho absoluta certeza da satisfação maior ainda por parte de nosso telespectador. Mais uma vez agradeço.